que a gente começou na aula anterior, né? Que foi o estudo da abordagem clássica da administração, onde a gente estudou na semana passada. Deixa eu só abrir aqui para vocês a apresentação. A gente estudou na semana passada a teoria da administração científica, né? Eu acho que vocês recordam. Que faz parte dessa abordagem primeira aqui, a clássica. Hoje a gente vai dar continuidade estudando a própria teoria clássica da administração, né? Nessa próxima semana a gente vai estudar a abordagem humanística com a teoria das relações humanas e na semana seguinte a abordagem neoclássica com a teoria neoclássica para fechar esse conteúdo das principais teorias administrativas. Então, semana passada a gente viu a administração científica, né, através aqui dos estudos do Sloan Taylor. Temos o trabalho fundamental da obra dele, que é a chamada Estudo dos Tempos e Movimentos, né, que nos permitiu criar técnicas de racionalização do trabalho, ou seja, como fazer com que os nossos movimentos, né, na execução de um determinado trabalho fossem mais precisos e efetivamente tornasse o trabalho mais produtivo, além de diversos outros resultados que ele conseguiu apontar no desenvolvimento de seus estudos, como os males das indústrias na época. E ficou como leitura complementar para vocês, né, a leitura do material, a organização racional do trabalho, né, um material complementar que aprofundava, né, alguns pontos que foram colocados pelo Taylor em seus livros, né, e que justificariam a preocupação dele não apenas com as grandes fábricas e os seus empresários, mas também como que essas técnicas de racionalização do trabalho poderia melhorar a vida do trabalhador no que diz respeito, por exemplo, a você ter trabalhadores com melhores condições de trabalho, tendo menos fadiga, tendo mais valorização por parte de seus empregadores e também um melhor relacionamento, né, com as pessoas que representam a gerência do ambiente de trabalho. E hoje, então, a gente vai estudar a segunda teoria dessa abordagem clássica, que é a teoria clássica da administração. E ela foi criada por Henri Fayol, que nasceu em 1841 em Constantinopla, né, que era a capital do Império Bizantino, e hoje é o atual país de Istambul. E o Henri Fayol formou-se em engenharia de Minas e construiu sua carreira numa empresa metalúrgica e carbonífera, né? Ele faleceu em Paris em 1925, sendo conhecido como o fundador da teoria clássica da administração. É justamente na França aonde ele vai desenvolver diversos estudos e trabalhos. A obra do Fayol ela pode ser resumida com a chamada apresentação da teoria da administração, com a publicação do livro Administração Industrial Geral, de 1916, né, já tem mais de 100 anos, mas ainda é um clássico da literatura administrativa, sendo em muitas faculdades leitura obrigatória. E suas ideias elas foram divulgadas por Lindau Urnick e Luther Gulick, né, ambos americanos. E um fato interessante da época é que muito do trabalho do Fayol chegou a ser mais conhecido por esses dois autores do que pelo próprio autoria do Fayol, né? Mas com o passar do tempo a justiça foi feita e hoje todo o crédito em relação ao seu trabalho vem a ser dada para ele mesmo. Então, um dos pontos mais importantes da obra do Fayol, da própria teoria clássica, é as chamadas 6 funções básicas da empresa, a qual o Fayol conseguiu reconhecer. Que funções são essas?
as funções técnicas, que estão relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa, ou seja, o departamento responsável por produzir, né, seja produtos ou serviços, e obviamente seguindo um determinado padrão. As funções comerciais, que estão relacionadas com compra, venda e permutação, né, ou seja, a troca de mercadorias, né? Então, estamos falando aqui dos insumos que são necessários para você poder produzir um produto e vendê-lo ou trocá-lo. As funções financeiras, que estão relacionadas com procura e gerência de capitais, ou seja, em como que a empresa consegue recurso financeiro para poder realizar suas atividades e como que ela gerencia os seus gastos, né? Gastos no que diz respeito a pagamento de funcionários, as questões das funções comerciais, aquisição de insumos, pagamentos de custos, né, e despesas para poder funcionar, bem como recurso adicional para poder investir na melhoria da empresa. A quarta função são as funções de segurança, que estão relacionadas com proteção e preservação dos bens e das pessoas, ou seja, com todo o aspecto que a gente conhece hoje no que diz respeito a como que o ambiente de trabalho deve ser construído de forma a não oferecer risco a essas pessoas que estão desempenhando seu trabalho. E a gente está falando desde os cuidados com a segurança, né, para realizar um determinado trabalho, como, por exemplo, a utilização de equipamentos de proteção individual, o segmento de protocolos básicos, né, como, por exemplo, não andar por um determinado departamento, restringir algumas áreas de acesso e, obviamente, até uma situação mais radical, como, por exemplo, preservar essas pessoas de qualquer tentativa, por exemplo, de roubo, ou algo que poderia trazer alguma agressão física ou verbal mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? Então, a proteção dos recursos mais essenciais de uma empresa, que de fato são as pessoas. A quinta função seria as funções contábeis, né, que estão relacionadas com inventários, que é o registro de tudo que existe dentro da empresa, bem como qualquer outro tipo de registro no que diz respeito ao manuseio e utilização das máquinas, dos equipamentos, dos produtos e serviços, os balanços, né, que são documentos que são produzidos para você verificar o quanto que a empresa está produzindo, quanto que ela está vendendo, quanto que ela está lucrando, o levantamento de custos e números estatísticos que ajudem, né, a contabilidade a fazer previsões de orçamento, por exemplo, né, para saber que em determinado mês se gastou tanto com a folha de pagamento do pessoal, tanto para aquisição de insumos, e quanto é que eu vou precisar então para o mês seguinte. Vou precisar diminuir ou vou me aumentar esses valores? Eu vou me basear então nas estatísticas dos meses ou anos anteriores para eu poder tomar essa decisão, né? Mais à frente a gente vai ter pelo menos 2 aulas relacionadas à contabilidade, e aí a gente vai adentrar nesses conteúdos, nesses exemplos citados. E as funções administrativas, né, que estão relacionadas com a integração das outras 5 funções. Então, dessa forma, graficamente, é assim que ficaria a representação das 6 funções básicas da empresa, segundo Henri Fayol. Perceba que as funções administrativas ela tem um lugar de destaque, hierarquicamente acima de todas as outras. E todas as outras ocupam a mesma linha, né? O mesmo lugar, né? Onde uma não se torna mais importante que a outra, né? Todas têm a sua determinada importância, mas ela precisa que uma função esteja acima
das 5, né? Que é justamente uma função que vai ficar responsável para que haja uma harmonia entre todas elas, que é a função administrativa, que tem a missão de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar essas demais funções. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, Ficou claro o papel de cada uma das funções? sim. Ok. Então, dessa forma, para Paiol, nenhuma das 5 funções essenciais precedentes tem o encargo de formular o programa de ação geral da empresa, ou seja, não é no departamento técnico ou financeiro de segurança contábil comercial que eu vou ter todo um planejamento de como que a empresa vai funcionar. O planejamento ele vai passar por todos eles, mas ele vai surgir em uma outra função, né, em uma outra área, para poder constituir o seu corpo social de coordenar os esforços e de harmonizar os atos, né? E essas atribuições constituem outra função, que é justamente designada pelo nome de administração, né? Então, a função administrativa, ela ocupa o cargo da administração, da gestão e do planejamento da empresa em si. Então, a partir desses estudos, né, e dessa teoria, o Fayol também formula um dos primeiros conceitos de administração, né? Fayol definiu o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que é justamente como a gente observou aqui no gráfico, que são os objetos das funções administrativas. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Segundo o Fayol, o ato de administrar se resume a essas 5 ações, essas 5 atitudes, né? E as funções administrativas, elas envolvem os elementos da administração, isto é, as funções do administrador, né? Ninguém que deveria ocupar um cargo de gestão, de gerente, de diretor, de supervisor, poderia ocupar sem saber colocar em prática essas funções, né? Pois elas são básicas, segundo ele, para que o ato de administrar ela ele possa ser executado sem nenhuma dificuldade. Então, essas 5 funções elas acabam por se tornar um marco referencial na história administrativa do que se deveria esperar, né, de um gestor, de um gerente, de um diretor, de um supervisor, de um administrador. E mais à frente, quando a gente for estudar o atual conceito que é entendido hoje de administração, a gente vê que ele está bem próximo, né, do que foi proposto por Fayol já naquela época. Então, essas funções são os elementos da administração que constituem o chamado processo administrativo, pois são localizáveis no trabalho do administrador em qualquer nível ou área de atividade da empresa, né? O processo administrativo, pessoal, é justamente o conceito que nós entendemos hoje de administração, né? Que hoje é resumido ao ato de planejar, dirigir, coordenar e controlar, né? Na visão do Fayol, isso era mais amplo, tinha uma quinta função, e o processo administrativo seria, então, o resumo do trabalho do administrador, né? Que, conforme está sendo colocado aqui, onde existe o trabalho de administração, existe a necessidade de se colocar em prática essa função. Não importa se é uma pequena, uma média ou uma grande empresa, né?
ou em qualquer departamento que seja, se na área de finanças, contábeis, comercial, técnica, em qualquer uma delas você vai ter que ter a execução dessas 5 funções. E aí, um outro ponto muito relevante no trabalho do Fayol foi o surgimento dos chamados 14 princípios gerais da administração. Quem leu, e o ideal é que todo mundo tivesse lido, a leitura complementar da aula anterior, a organização racional do trabalho, pode verificar que muito do que é colocado lá pelo Taylor vai ser descrito aqui pelo Fayol nos chamados 14 princípios gerais da administração, que são os seguintes: a divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Ou seja, o que é dividir um trabalho? A gente forma um grupo para desenvolver um trabalho. O que cada um vai fazer? Né? A especialidade de cada um, né, o talento de cada um, vai definir o cargo ou a função que aquela pessoa vai ocupar. Né? Então a gente divide o trabalho, coloca cada um dos componentes responsável por uma determinada parte dele, de forma que todos trabalhando de forma simultaneamente, a gente vai ter o trabalho sendo executado de uma forma mais rápida e mais eficiente. 2, autoridade e responsabilidade. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. Né? Ou seja, quem tem autoridade, né? Quem tem um determinado cargo que ocupa lugar de destaque, obviamente é responsável por tomar decisões, por responder a determinados atos. E, obviamente, isso tem que ser executado com responsabilidade. Então, cada pessoa que executa uma função da empresa tem autoridade e tem responsabilidade, né? Assim como direitos e deveres. O terceiro princípio é a disciplina, né? Que depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Né? Ou seja, aquela filosofia de seguir o que se é colocado como regra. Né? Então, as normas de uma empresa, né? As noções básicas de ética no trabalho e a forma como o trabalho deve ser desempenhado diz respeito à disciplina. A unidade de comando, né? Lembrando que esse é um conceito que a gente já abraça desde os chamados antecedentes históricos da administração, que é uma noção que é inspirada da organização dos exércitos militares, né? E diz que cada empregado deve receber ordens de apenas um superior, né? Que é aquela figura máxima responsável por uma determinada empresa, um determinado departamento, etc. Mas é bom lembrar, tá, pessoal, que hoje essa visão de unidade de comando, ela caiu em desuso, ela ficou ultrapassada, né? Porque quando a pessoa tem apenas um superior, muitas vezes isso pode atrasar o processo. Vamos colocar um exemplo bem prático da nossa realidade para poder entender. Quem é a figura máxima pela nossa escola? Quem é a pessoa principal responsável pela gestão da nossa escola? O diretor. Diretor. O diretor Paulinho. Então, se a gente fosse aplicar o princípio da unidade de comando, quer dizer que cada um dos professores, funcionários ou outros componentes do núcleo gestor só deveriam seguir ordens dele. Né? Então, se o Paulinho, por exemplo, está doente, né? Está ausente uma semana da escola, ou melhor, né? Vamos parar dessa questão de saúde, vamos dizer que ele foi participar de uma conferência, né, com todos os diretores do estado do Ceará e vai ficar ausente uma semana fora da escola. Se a gente for seguir o princípio da unidade de comando e o Paulinho não pode estar se comunicando com a gente passaria uma semana sem tomar decisões. Né? Os professores precisando de auxílio, os coordenadores também, e os demais funcionários, né, como da biblioteca, da limpeza, da alimentação de vocês,
também sem alternativa, né? A não ser esperar o Paulinho voltar para poder tomar qualquer atitude, né? Então, isso é o que a gente chama de centralização da gestão, que é quando a gestão, as decisões administrativas estão colocadas em uma única pessoa. E hoje, no mundo atual, a gente verifica que isso não é legal, né? Então, hoje a gente trabalha com o conceito da descentralização, aonde as funções de gestão elas podem ser divididas com outras pessoas ou repassadas, ou seja, delegadas para outras pessoas para que eles possam auxiliar e ajudar o gestor. Então, nesse sentido, quando o Paulo precisa se ausentar, a gente não fica sem tomar decisões, né? Os professores podem, por exemplo, consultar os coordenadores, né? E isso faz, nós temos pelo menos 3 coordenadores, além de uma secretária e uma auxiliar financeira, né? Então, nós temos um grande grupo que consegue tomar diversas decisões em diversos campos, né? Pedagógico, técnico, e isso, obviamente, faz com que a nossa escola continue funcionando normalmente. E assim também acontece em outras empresas, né? Na ausência de um gestor, é preciso ter a descentralização da gestão para que ela não deixe de funcionar corretamente enquanto esse precisar estar ausente. Então, o princípio da unidade de comando, ele ainda é bastante utilizado, mas no mundo mais globalizado, antenado a essas novas formas de se trabalhar, não é um princípio que hoje a gente coloca em prática. Ele se tornou ultrapassado. Um outro princípio é a unidade de direção, né? Quando uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo, né? Que é justamente você ter uma pessoa responsável por criar um planejamento, ou seja, um plano de tarefas que obviamente tem que ter o mesmo objetivo que as pessoas que vão executar esse conjunto de tarefas, de atividades, precisam ter alinhados, né? Todos precisam ter a mesma, como é que eu posso dizer, a mesma linha de raciocínio para poderem trabalhar em prol desse objetivo, desse plano de trabalho. O sexto princípio é a subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. O que isso quer dizer? Quando a gente está numa empresa, né, assim como a gente está numa, por exemplo, na nossa turma, a gente encontra pessoas diferentes, né? Dentro da nossa turma, por exemplo, os interesses de cada um de vocês, eles vão ser diferentes, né? Tem colega que quer sair do ensino médio direto para montar seu próprio negócio. Tem colega que quer concluir o ensino médio e ir para uma faculdade. Tem colega que quer sair do ensino médio e ir direto para o mercado do trabalho. Então, nesse sentido, os interesses variam, né? E da mesma forma, o interesse de uma pessoa estar numa empresa varia. Eu posso trabalhar numa empresa porque eu não tenho opção, né? Eu não consegui emprego em outro lugar. Eu posso trabalhar na empresa porque eu gosto de lá. Sempre foi meu sonho e eu adoro trabalhar nessa empresa. Eu posso trabalhar lá porque eu simplesmente quero juntar dinheiro para poder montar o meu próprio negócio. Eu estou trabalhando nessa empresa porque eu não consegui nada melhor e aí meu objetivo é assim que conseguir uma vaga melhor em uma outra empresa, eu saio dela e vou para lá. Ou seja, pode variar bastante, né? Mas independente de qual seja o objetivo individual não deve ser colocado acima dos interesses da empresa. Ou seja, o respeito pelo seu ambiente de trabalho, ele deve vir em primeiro lugar. O que não quer dizer que você não vai estar deixando de trabalhar em prol do seu objetivo individual, né? Mas esse não deve ser levado prioritariamente como o mais importante. O sétimo princípio geral da administração, segundo Fayol, é a remuneração do pessoal, onde deve haver justa e garantida satisfação
para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Ou seja, o salário ele deve ser justo, de acordo com o que foi trabalhado, de forma ao funcionário se sentir satisfeito e valorizado. Outro princípio é a centralização, né, que é justamente o que a gente acabou de conversar quando conversou sobre a organização de trabalho, aliás, sobre a unidade de comando. E a centralização refere-se à concentração da autonomia da autoridade no topo da hierarquia da organização, ou seja, no cargo mais elevado, que é o administrador geral. E aí, novamente, como eu já expliquei, esse é um conceito hoje ultrapassado. Uma empresa que funciona adequadamente, ela tem que funcionar de uma forma descentralizada. Porque quando você centraliza todas as responsabilidades e decisões sobre um único cargo, você faz com que a quantidade de decisões possa ser maior do que a possibilidade dessa pessoa tomar essas decisões. E, obviamente, a empresa acaba não funcionando bem dessa forma. O nono princípio é a cadeia escalar, né? Que é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo, em função do princípio do comando, né? Ou seja, quanto maior o cargo que uma pessoa ocupa, mais nós vamos ter outros cargos abaixo dela, né? Então, se eu tenho um administrador geral, qualquer outro gestor da empresa, da área de finanças, da área de contabilidade, da área de produção, vai estar abaixo dele. E quem trabalhar em cada um desses departamentos de contabilidade, finanças, produção, vai estar sob a autoridade dessa pessoa que chefia o departamento, né? Então, aqui a gente tem um desenho dos níveis de autoridade, que funciona justamente na chamada cadeia escalar, né? Quanto mais alto a cadeia, ou o cargo que se ocupa, maior é a autoridade que essa pessoa tem sobre as outras. O 10º princípio é a ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É o que dizia Fayol, que é a ordem material e humana, ou seja, o ambiente de trabalho ele tem que ser organizado, né? As suas coisas, né, as suas ferramentas, os seus equipamentos de trabalho devem estar no seu local de trabalho e não do seu vizinho ou em outro departamento, né? Cada coisa, por mais simples que seja, como o seu copo de tomar água, deve estar no local que você ocupa e não em outros espaços, né? De forma a você evitar confusão, a perca do seu objeto e, obviamente, manter toda a ordem que precisa existir para que o ambiente seja organizado. O 11º princípio é o princípio da equidade, a amabilidade e a justiça para alcançar a lealdade do pessoal, né? Ou seja, deve-se praticar o afeto, o respeito, né? E a visão parcial para que todos possam conviver de forma que se sintam respeitados e, obviamente, respeitem uns aos outros, né? Eliminando qualquer tipo de situação que traz danos para uma empresa, como, por exemplo, a situação de uns ficarem falando mal de outro, né? Reclamando de problemas que existem, entre outras situações, né? Então, tratar todo mundo igual, mas de acordo com as particularidades de cada uma, né? As pessoas que têm algum determinado tipo de problema, elas precisam de uma atenção especial, mas nunca de uma forma que você valorize mais umas pessoas do que as outras. Isso evita com que muitas vezes o gestor da empresa ou o chefe de um departamento venha a ser reconhecido como aquele cara que só dá atenção para alguns funcionários e rejeita os outros, né? Ou os próprios funcionários sintam a sensação de que alguns colegas são mais valorizados e têm até alguns benefícios, né? Como, por exemplo, não ser chamado a atenção por atitudes erradas, do que com os outros. Então, é preciso ter uma forma de tratamento que pode ser diferenciada
a partir do momento que a gente tem alguns funcionários, por exemplo, que podem ter uma deficiência e eles precisam de atenção maior, mas jamais a ponto de você tratar diferente os seus funcionários, reconhecendo os valores de um e outros não. Esse é o princípio da equidade. O princípio da estabilidade do pessoal, ele trata da rotatividade do pessoal, que é prejudicial para a eficiência da organização. O que é a rotatividade do pessoal? É ficar mudando uma pessoa de um setor para outro. A pessoa começou a trabalhar nas finanças, agora vamos botar ali na área de produção. Agora vamos colocar naquele outro setor. Ou mesmo ficar demitindo e contratando o pessoal o tempo todo. Isso não é interessante, isso gera muito mais trabalho. Então, quanto mais tempo a pessoa permanecer no cargo, dizia o Fayol, tanto melhor será para a empresa. Só que hoje, pessoal, isso aqui também, às vezes, é um conceito que é considerado ultrapassado. Há duas concepções sobre a estabilidade do pessoal. Que o fato de você permanecer anos e anos trabalhando em um mesmo setor te torna, de fato, um especialista. Ninguém vai entender tanto daquele setor como você, porque você passou muito tempo agregando experiências lá. Mas para outras pessoas é interessante que uma pessoa ela passe também por outros setores dentro de uma empresa. De forma que, se ela é uma pessoa da área de finanças e ela questiona muito os gastos da produção, se ela for lá para a área de produção, ela vai entender por que tem tantos gastos. E aí ela vai saber se pode ou não pode cortar uma determinada verba para um recurso que é tão demandado. Então, passar por outros setores pode te tornar uma pessoa, um profissional mais sensível a entender o ambiente de trabalho do teu companheiro, Mas, obviamente, isso vai depender de como a empresa ela deve construir o seu plano de trabalho e de execução de suas tarefas. Existem pessoas que preferem o que exija a estabilidade de uma pessoa em determinado local e outras que trabalhem com esse conceito da rotatividade, de fazer com que essa pessoa passe por diversos setores para tentar assimilar o máximo possível das funções de cada um desses setores. Uma coisa é certa, o profissional que passar por diversos setores, ele vai ter uma visão geral e, novamente, vai ser mais sensível a entender o posicionamento de alguns colegas, porque ele passou e viu como é cada setor. No entanto, ela vai ter uma visão muito generalista, não vai conseguir se especializar num setor da forma de que quando ela pode ter a sua estabilidade passando meses e anos em um setor apenas, porque isso vai permitir ela agregar uma forma de se trabalhar muito diferenciada de uma pessoa que passou apenas um período de tempo. Então, em alguns casos, esse princípio é considerado ultrapassado, mas em outros ele ainda é relevante. O 13º princípio é o princípio da iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Ou seja, é ser um funcionário, um gestor que tem a capacidade de não esperar que os problemas aconteçam, mas estar sempre planejando, sempre projetando como é que vai fazer para que as pessoas e a própria empresa elas continuem a crescer e a se desenvolver no mercado. Para isso é preciso ter iniciativa. Perdão. Ou seja, a capacidade de olhar ao seu redor e visualizar o que pode ser feito para que essa empresa funcione de uma forma mais adequada. O 14º princípio é o princípio da estabilidade. Aliás, é o princípio do espírito de equipe, que trata da harmonia e a união entre as pessoas que são grandes forças para uma organização. Ou seja, algo que a gente também consegue criar por meio do princípio da equidade, que é você fazer com que o ambiente de trabalho seja aquele chamado ambiente familiar de trabalho, ou seja, que as pessoas se sintam realmente
parte de uma equipe e que elas trabalhem o respeito mútuo, se importem uma com as outras, né? Quando uma tiver com problema, elas saibam ser solidárias e, obviamente, o gestor ele vai ter um papel importantíssimo aí em poder criar esse espírito de equipe, né? Vai ter que ser o exemplo. E é aí que justamente já começa a criar essa noção de que o administrador ele não pode ser uma pessoa que fica isolada apenas na sua sala, né, que não conhece quem são seus funcionários, né, que é apenas temida pelos funcionários, né, ele precisa ser realmente uma pessoa que inspire os seus funcionários e que os seus funcionários o admirem para poder, obviamente, se sentir à vontade para conversar, expor seus problemas e, obviamente, ele saiba ouvir e buscar soluções, né, de forma a que todos consigam trabalhar de uma forma harmônica, ok? Esses 14 princípios, né, se a gente for conversar de uma forma mais detalhada, há muito o que se conversar, porque são pontos muito relevantes e que a gente pode extrair muitas experiências, muitos exemplos, e que poderia a gente tirar uma aula para conversar sobre cada um deles, né? Então, eu passei assim de uma forma bem rápida, só para a gente poder ter uma noção geral, mas aí vocês também vão receber à tarde um material de leitura complementar que aprofunda, né, a importância de cada um desses princípios para poder deixar mais fixo, né, na memória de vocês a importância desse trabalho que foi desenvolvido pelo Fayol. Agora, pessoal, nós vamos visualizar aqui um vídeo bem rápido sobre um resumo do trabalho do Fayol e da importância que ele teve no mundo administrativo. Fayol, como administrar. Distribuído no Brasil por Ciamar. Versão brasileira BKS. Em todo o campo de atividade humana, as pessoas trabalham juntas para realizar tarefas pré-estabelecidas. E ao trabalhar em conjunto, os homens sempre consideraram necessário escolher um ou mais indivíduos, os gerentes, para supervisionar a ação do grupo. Mas, na verdade, o que significa ser um administrador ou gerente? Qual é o papel do gerente? Existem funções ou processos comuns a todos os gerentes? Há mais ou menos um século, um engenheiro de minas francês de nome Henri Fayol sugeriu uma série de funções gerenciais. Se tais funções pudessem ser identificadas, as habilidades e aptidões necessárias para executá-las poderiam ser descobertas e ensinadas, e teríamos assim um número maior de bons gerentes. Essa ideia o deixava fascinado. Com a idade de 19 anos, Fayol começou a trabalhar como engenheiro numa companhia francesa de mineração. Ele ficou impressionado com os desperdícios e deficiências que observou. Os lucros decresciam e Fayol acreditava que a culpa era dos administradores da empresa. Ele acreditava que a melhoria na administração não só preservaria, como aumentaria os lucros. Assim começou a pesquisar os princípios fundamentais da administração que, se fossem praticados, resultariam em operações eficientes e eficazes. Este gráfico mostra as variações na saúde financeira da companhia de mineração da época de sua fundação até 1917. Observe o crescimento inicial, que foi seguido por uma série de quedas acentuadas. E aqui, de 1883 a 1888, podemos ver que a companhia chegou às portas da falência. Então, em 1888, Fayol foi nomeado gerente geral. Após a nomeação de Fayol, neste ponto do gráfico, o crescimento da produtividade, da renda e dos dividendos da empresa foi algo de espetacular. O próprio Fayol atribuiu essa admirável transformação aos princípios administrativos que ele descobriu e ensinou aos gerentes da companhia. Quais foram esses princípios? Administrar, acreditava Fayol, consiste no exercício de 5 funções: planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Mas que ações são necessárias para que se desempenhem essas 5 funções?
Para descobrir, vamos observar uma reunião em andamento na Companhia Metalúrgica Antares, na sala do presidente da empresa. A diretoria da Antares está discutindo um projeto para a fabricação de arames de aço por um novo processo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo Muito bem? bem, e você? Me perdoe pelo atraso. Foi o trânsito, eu fiz o possível para chegar na hora. Como vocês já sabem, se desenvolvermos esse projeto, vai haver um grande impacto no ramo de arames de aço. É imprescindível antever todos os possíveis problemas. Todos vocês já puderam pensar sobre o assunto. Agora vamos discutir alguns dos problemas que podem surgir no departamento de cada um. João, que tal começar? Bom, Rui, analisando sob o ângulo da produção, nosso problema vai ser decidir quanto arame nós vamos produzir. A decisão quanto à quantidade é crítica nesse momento. Eu concordo. As projeções de mercado apresentam flutuações enormes. Será que podemos fazer alguma coisa, Carlos? O problema, Rui, não é exatamente quanto às projeções. O fato é que o mercado passa por uma fase de instabilidade. Mas estou certo de que assim que entrarmos nesse mercado, as coisas começarão a normalizar. Eu sei disso, mas não podemos fazer um esquema de produção sem saber quanto arame vamos produzir. Fayol dizia que a primeira e a mais importante função gerencial é o planejamento. Essa função muitas vezes se inicia com a previsão de vendas. E logo a pesquisa de mercado é o passo seguinte. Toma-se então uma decisão inicial de prosseguir ou não com o projeto. Somente se a decisão for favorável é que as outras funções administrativas entrarão em cena. Por exemplo, a flutuação na demanda de arame de aço foi o ponto de partida. Quando uma previsão razoável foi elaborada, o grupo de engenharia teve condições de desenvolver e completar os projetos e equipamentos necessários para satisfazer a demanda prevista. Daí foi possível requisitar a compra do novo equipamento e a programação de compra de matéria-prima pôde ter início. Tudo isso teve que se apoiar em decisões financeiras apropriadas. O planejamento tem o seu custo, que é o risco que toda empresa tem que enfrentar quando inicia um novo projeto. Para Fayol, o planejamento significava um programa de ações para se atingir um objetivo. Não importa se a conquista desse objetivo exige um dia, uma semana ou vários anos. Para executar o plano, a segunda função gerencial é organizar os recursos, o dinheiro, o material e o pessoal necessário para executar o trabalho. Eu sei que o departamento de planejamento é capaz de fazer um bom trabalho, mas com tanta coisa por fazer, eu gostaria de formar uma equipe de trabalho que esquematizei aqui. Ela contém pessoal da contabilidade, da produção e de marketing. Primeiro precisamos de alguém da contabilidade que possa assumir total responsabilidade. Joana, quem você sugere? Saul Horsten seria o homem ideal. Já trabalhou no orçamento preliminar. Aham, muito bem. E você, João? Bem, vamos precisar de pelo menos 3 pessoas da produção para começar. Theo Castro, Silvio Alves e também o João Luiz. Assim nós teremos um engenheiro, um analista de sistemas e um homem com experiência em produção. Muito bem. E quanto ao marketing, Carlos? O nosso gerente de propaganda e o Lucas Passos de vendas são os melhores funcionários que eu tenho. Muito bem, ótimo. Vamos reunir todo o grupo na segunda-feira. Agora, quanto ao problema de material e equipamento. João, como vão os entendimentos para a compra dos lingotes de aço da CSN? A diretoria da Antares acaba de identificar a situação a enfrentar e começa a organizar os recursos financeiros, técnicos e humanos que deverão ser empregados no projeto. Ao passarem pela segunda função de Fayol, a organização, eles começam a trabalhar na terceira função, a direção. A habilidade de dirigir com sucesso depende do acurado conhecimento que o administrador tem do seu pessoal e das tarefas a serem executadas. As coisas estão marchando muito bem, exceto quanto ao problema de demissões na manutenção. Parece que há muitas demissões. Qual é o problema, João? Bom, o Pedro Serra, que era supervisor, pediu demissão há alguns meses e ele sabia manter o moral daquele grupo. O rapaz que promovemos resolveu entrar de sola e me parece que alguns dos veteranos não devem ter gostado muito do novo estilo. João, este é um problema de pessoal, mas eu prefiro que você cuide disso pessoalmente. O pessoal da noite está indo muito bem e isto pode comprometer o nosso cronograma. Pode bater um papo com o rapaz que você promoveu? Ele tem uma boa ficha. Talvez ele só precise de uns bons conselhos e de sua orientação. Bem, eu já tive uma conversa com ele e concordo com a sua sugestão. A última coisa que queremos agora é ter problemas com o pessoal.
A função de direção consiste em influenciar outras pessoas com vistas à realização de metas organizacionais. Exige a compreensão da tarefa, do pessoal e do que precisa ser feito para manter a equipe trabalhando em um nível ótimo. A direção é feita através de memorandos, reuniões e contatos pessoais. Mas a direção não é o final do trabalho do gerente. Sempre que houver diversas pessoas trabalhando juntas, o trabalho deve ser coordenado. Portanto, a coordenação é a quarta função sugerida por Fayol. Veja bem, com os novos volumes que o marketing está pedindo, eu não vejo como poderemos manter os custos dentro do orçamento. Ou teremos que acrescentar mais um turno, mais horas extras, ou teremos que comprar equipamentos novos. Espere um momento, João. O orçamento já está quase estourado. É provável que com o aumento da produção nós tenhamos que fazer alguns ajustes no orçamento. Infelizmente o Carlos não está aqui agora, mas vamos ter que discutir isto com ele antes de qualquer deliberação. Vou marcar uma reunião antes do final da tarde. Certo. Está bem, Rui. Assim que o problema for resolvido com o Carlos, eu vou preparar o novo orçamento. A coordenação, através de comunicações, de relatórios e de reuniões com a equipe, ajuda a manter o programa dentro do prazo. A falha que surgir pode ser identificada com rapidez e a solução pode ser eficaz e oportuna. E finalmente temos a quinta função de Fayol, o controle. Controlar significa monitorar a execução dos objetivos dentro dos limites de tempo e de orçamento. E assim agir para corrigir quaisquer desvios, medir uma tarefa para determinar se e quando estará pronta e quanto dinheiro deverá custar. O controle dá ao administrador um sinal de alarme sobre prováveis problemas. E desta forma os planos podem ser rapidamente alterados. João, já notou isso aqui? Você diz o excesso de custos? Sim, eu já discuti tudo com a Joana e... Finanças está tentando resolver o problema de caixa. Não gosto de ver um problema como este logo no início do projeto. Pode dizer a Joana que eu gostaria de analisar o novo orçamento assim que estiver pronto? As 5 funções gerenciais de Fayol descrevem o que o gerente efetivamente faz. Estas funções não surgem necessariamente nesta sequência. Muito embora o planejamento seja a função primária, as demais são executadas quase simultaneamente. Como observou Fayol, sempre que houver um trabalho a ser feito, e seja qual for o trabalho, ele deve ser planejado, organizado, dirigido, coordenado e controlado. Com o passar dos anos, a tecnologia se alterou, mas o padrão do esforço grupal permaneceu inalterado. Enquanto os homens tiverem metas a alcançar, a necessidade de um gerente existirá na sociedade, e as 5 funções gerenciais de Fayol serão desempenhadas. Ele foi o primeiro a identificar e a classificar as funções de administração e as habilidades específicas exigidas para executá-las. E o que é igualmente importante, Fayol foi o primeiro a insistir que a gerência pode ser ensinada e aprendida. E o treinamento é essencial para que os gerentes aprimorem sua eficácia no trabalho. O ato de administrar pode ser, de certa forma, uma questão de arte. Mas como Fayol demonstrou há mais de um século, é também, em grande parte, uma ciência. Pessoal, deu para compreender no exemplo exibido pelo vídeo como é que as funções do administrador se aplicavam, né, na rotina, né, do exemplo que foi reproduzido pela história? Ok. Bacana, então. Então, com isso, pessoal, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para que a gente possa concluir aqui o fechamento da aula. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão. As teorias clássicas, né, que no caso é a administração científica do Taylor e a teoria clássica do Fayol, elas ficaram conhecidas como o estudo científico da administração
que propôs substituir o empirismo, né, ou seja, a forma de fazer por meio da intuição, do achismo e a improvisação, por técnicas científicas, né, técnicas racionalizadas, né, verificadas por meio de metodologias científicas. Então, tanto Taylor e Fayol defendiam a necessidade de um ensino organizado e metódico de caráter geral para formar administradores, e em suas épocas essas ideias eram uma grande novidade, né? Foi a primeira vez que se apontou-se essa necessidade por meio de uma ótica acadêmica, científica. E aí, obviamente, isso vai abrir espaços para muitos questionamentos a nível de elogio e a níveis de críticas, que é o que a gente vai ver na semana que vem na teoria das relações humanas. E para fechar nessa abordagem clássica, eu gostaria que vocês memorizassem duas situações que fazem com que todo esse trabalho desenvolvido nessa abordagem pelas duas teorias se resumam, né? Se a gente for escolher dizer no que se baseia a teoria da administração científica, ela se baseia na ênfase de atenção nas tarefas, ou seja, na forma como as pessoas desenvolviam o seu trabalho. E em relação à teoria clássica, a ênfase de estudo é a relação entre as funções da empresa e, obviamente, como que elas se interrelacionam a partir de como são administradas, né? ênfase nas tarefas e ênfase nas funções da empresa são a base da abordagem clássica. Deixa eu colocar aqui o link para a frequência de vocês, que eu já estourei o tempo novamente, tenho que controlar melhor isso. Pronto, já está aí disponível, pessoal. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.